Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar com Atualidades Pampa, um programa que leva até você a boa informação, as opiniões diversificadas ou não sobre os assuntos que passam por aqui, levam até você também muito bom humor, pelo menos a gente tenta ser bem-humorado, né? Mas trazendo sempre e priorizando sempre a boa informação. Nós temos as nossas redes que ao longo do programa vamos divulgar para vocês, através das quais vocês também participam do nosso programa. Seja através do Instagram, seja através do Facebook, temos também o nosso WhatsApp e ainda temos o nosso e-mail, tá? Então, a partir de agora, nós vamos juntos fazer o Atualidades Pampa deste dia 16 de outubro de 2019. O governo federal lança o projeto de recuperação de créditos tributários. Aprovado o projeto que restringe o uso e comercialização de fogos de artifício. Para os fumantes, você fuma cigarro paraguaio? Aumenta a concentração de renda e a desigualdade no nosso país. E um caso que surpreende o mundo porque um homem mantinha uma família refém por 9 anos. Divulgados os locais de prova do Enem, que este ano tem o menor número de inscritos desde 2010. Na Europa, Catalunha arde, Barcelona se torna uma praça de guerra. CNJ divulga, são 4.895 presos que podem ser beneficiados caso o STF mude de opinião com relação à prisão em segunda instância. Não o número de 190 mil presos que vinha sendo divulgado. Acho ótimo nós começarmos contigo, Carla, justamente para esclarecer esse assunto. Exatamente. É um Já assunto começamos a brigar, tão Carla? polêmico que eu e o Vitorino já começamos a discordar. Na verdade, eu não quero nem tratar isso de forma pessoal, eu quero tratar disso de forma matemática. Sim. Porque as questões a gente tem, né, divulgado, tratado e normalmente se coloca muita emoção naquilo que se está dizendo e não consegue analisar friamente os números. O CNJ colocou o número de 190 mil presos, aqueles que estão na prisão e que não têm ainda um julgamento final, um trânsito em julgado. Só que dentro desses 190 mil, tem esses 4.895 presos, que claro, foi o primeiro levantamento que foi feito, o número pode variar um pouco, que são presos que estão cumprindo prisão já pela condenação em segunda instância. Então é uma prisão que é uma execução provisória da pena, que eles chamam. E dentro desses 190 mil tem esses presos provisórios, com as medidas cautelares, a prisão preventiva, a prisão temporária, prisão em flagrante. Então, dentro dos 190 mil tem o número de presos que pode ser beneficiado, que é bem menor, caso o STF, quinta-feira, decida que agora, a partir de agora, não vale mais o entendimento que estava valendo nos últimos anos, que depois de uma condenação em segunda instância, já pode começar a executar a pena. Esse entendimento pode mudar, a gente sabe que ali o fiel da balança é a ministra Rosa Weber, que antes já tinha dito que não concorda com esse entendimento, mas depois, em um julgamento, acompanhou a corte. Mas, enfim, STF trata desse tema na quinta-feira. O importante é que a gente deixe bem claro os números tecnicamente, porque realmente é de apavorar se o STF, e a gente tratou isso nessa bancada, realmente mudar de entendimento, 190 mil presos vão para a rua. Isso é automático? Isso não é automático? Não, o número não é esse, o número é bem menor. Apesar da questão ser muito polêmica, a gente não precisar tratar dela juridicamente agora, ou sim, conforme a Magda, né, achar necessário. E eu entendo muito bem o que o Marconi disse, assim, que é muito difícil de se entender o juridiquês e que as pessoas já estão de saco cheio. As pessoas querem aquilo que elas acham justo e que numa posição que eu também acho justo. Eu também acho justo que o preso já comece a cumprir a prisão em segunda instância. Mas, no caso, o STF está analisando a Constituição. E a Constituição diz uma coisa diferente. Para começar o assunto. Se o juridiquês fica difícil de entender, eu acabo interpretando isso da seguinte maneira. Me assustaria a gente ver a alta corte do país
julgar algo que pudesse favorecer que fosse um cidadão beneficiado. E não 190 mil, mas um só. Para mim, já me apavora isso. A ideia... Fora isso, Marconi, é que, e outro esclarecimento, é que não seria... Bom, o STF decidiu e todos os presos, esses 4.895, vão automaticamente na rua. O juiz pode fazer um juízo de valor e acabar convertendo aquela prisão, que era uma execução provisória da pena, numa prisão preventiva, por exemplo, um traficante, um homicida. E aí o ministro Barroso até alertou, nesses casos vai ser muito fácil do juiz fazer essa conversão para uma prisão preventiva, mas não é a mesma coisa que vai acontecer, por exemplo, para os crimes de colarinho branco, que não vão ter as cautelares, entendeu? Os requisitos para se manter uma medida cautelar. Me assusta, de novo, é a ideia de que o STF, para agir aí em favor dos seus, que é o que a gente tem visto, né? Basicamente um esforço para soltar os amigos, digamos assim, dana-se para a sociedade, sem levar em consideração a ideia de que isso pode abrir a porta para alguém que cometeu outro tipo de crime que não o da caneta, que esse a gente pode, né, socialmente tentar combater. Agora, a ideia de que a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal esteja disposto a levar adiante algo que pode claramente prejudicar a sociedade, como pode beneficiar a sociedade abrir a porta que seja para 1, para 400, para 1.000, seja quantos forem, de pessoas que, se estão presas, motivo tem. Né? Isso é que me deixa preocupado. Não sei se o Vitorino quer... Quer falar agora? Obrigado. Primeiro, eu estou aqui há quase 2 anos, Dona Magda, e me arrependi muito. Eu estava, acho que há um mês e meio aqui, eu dei uma notícia e veio logo um desmentido e o desmentido estava correto, estavam me desmentindo corretamente, e aquilo me marcou muito, porque eu não sou jornalista, né? Minha formação é advogado, não fiz como a Dona Ana, que fez uma brilhante advogada, uma brilhante jornalismo, né? Conhece as técnicas. Eu dei o que se diz uma barrigada, mas serviu, eu aprendo, né? Para mim serviu. A partir dali, nem notícia com o site, não, entra no site, a gente aprende, entra no site, pega a informação oficial, né? Então tu sabes que... E aí tu dá a fonte, aí sim, aí tu tá dando a fonte, tu não pode ser responsável pela fonte desde que tu a indique. Este caso, Dona Magda, eu falhei pela segunda vez, porque como a fonte era, quem estava dizendo isso tem tanta... número de 190 mil. O número de 190 tem tanta credibilidade, que são os procuradores da Lava Jato. A Lava Jato começou a vender essa ideia, se repetiu esse número, e eu agora estou fazendo a minha culpa aqui. Estou fazendo a minha culpa. Eu acho, me sinto censurado pela segunda vez, então, em 2 anos, né, de um número de 190 mil que estarrece a sociedade e me deixava preocupado de dividir isso, e agora ouvir que são 4.895. Então, esse é primeiro a notícia. Quanto à parte técnica, essa sim, não muda uma palavra do que eu abordei ontem, né? Eu continuo achando, a Constituição diz no artigo 5º, diz no artigo 283 do Código de Processo Penal, que só transita em julgado depois do final. Porém, eu considero ainda que isto, só prender em terceira instância, significa, como o STF é muito lento, significa quase a impunidade. Mas esse não pode ser julgamento. Nós devemos nos ater à lei e é isso que traz a Carla. Magda, eu quero só fazer um acerto dos números. 4.895 são os pedidos aguardando julgamento e que teriam reflexo imediato na decisão do STF amanhã. Em torno de 190 mil beneficiados é o número de presidiários que hoje estão cumprindo provisoriamente a pena a partir da segunda instância. Então, assim, os 2 números são verdadeiros, mas por óticas diferentes. Eu continuo assustado com o número de 190 mil presidiários que não têm pedido, que não entraram com nenhum recurso, mas que certamente vão procurar um advogado e vão entrar com um pedido, ingressando no número de 4.895. Então, na verdade, os 2 números estão certos. O 190 Vitorino, mil, só que tem uma técnica. Só um pouquinho. Os 190 eu estou mil acompanhando a notícia, são os que... não li.
estou me colocando no lugar do telespectador. Eu não estou entendendo. A discordância com o Vitorino é que existe 190 mil presos provisórios, que necessariamente não sejam por prisão em segunda instância. Essa estatística que não tem, Vitorino. Então, é exatamente isso. Presos provisórios. Foi divulgado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. De presos provisórios, Vitorino. Mas prisão provisória pode ser uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, tá em primeira infância, temporária, Sim, durante a primeira instância e sem julgamento até a segunda instância. Presos hoje, foi esse o número divulgado pelo CNJ. Hoje, quem cumpre prisão após condenação em segunda instância é o número de 4.895. E, portanto, é exatamente essa discussão que está sendo feita durante o STF já há bastante tempo e que quinta-feira volta à pauta. É exatamente sobre uma possível prisão, execução de pena após condenação em segunda instância. Bom, deixa eu avançar no assunto e o porquê dessa discussão. Em primeiro lugar, vamos ser realistas. O STF está desesperado para soltar o Lula. Esse é o objetivo, é só. Não fosse o Lula, essa matéria estaria pacificada há muito tempo. E eles todo ano julgam a mesma coisa. Todo ano estão julgando alguma coisa. Além daquelas outros pedidos também da defesa do Lula e da turma da Lava Jato. Então, assim, o STF está desesperado. Está desesperado para soltar o Lula. Essa é a realidade hoje. O que me assusta? A tentativa amanhã de trazer para o STF um poder decisório assustador. Assustador, e o Ruschel abordou, mesmo que superficialmente ali, en passant, de que o STF e o STJ não têm infraestrutura para julgar todos os processos criminais em sede recursal no país. Daí o porquê que até hoje a academia discute. Afinal, o que é o trânsito em julgado? O julgamento do mérito ou o julgamento de todos os recursos, excetuando-se o mérito? Porque quando se trata de coisa julgada, se trata do julgamento do mérito. Eu não vou enrolar muito. Vou fazer um exemplo. O seu Marne Barcelos me dá um tiro. Pode ser eu. O seu Marne Barcelos me dá um tiro. Muito bem. O processo vai a julgamento. Ele é condenado em primeira instância, em segunda instância, na terceira instância ele recorre ao STJ e ao STF. Não cabe ao STJ e ao STF decidir se o seu Marne Barcelos deu um tiro na minha pessoa ou não. Cabe uma avaliação sobre se alguns dos passos do processo agrediu a Constituição ou teve vício a ponto de ser anulado pelo STJ. Isso se chama recurso especial, recurso extraordinário. São recursos, não são recursos regulares e são recursos que não avaliam o mérito da decisão, avaliam exclusivamente a processualística e a agressão constitucional. Apenas isso. Portanto, mesmo que o seu Marne cometa esse crime em frente às câmeras, se formos esperar o julgamento do STF e do STJ, nós teremos no mínimo, cada processo vai levar isso. Deixa o Chicão também quer participar. Depois eu gostaria de falar também. Dona Magda, é um assunto que eu não domino, mas ontem eu li uma matéria que eu achei extremamente interessante transmitir aqui na bancada, principalmente para o nosso ouvinte. No primeiro mundo, o que é o primeiro mundo? Canadá, Austrália, Espanha, França, Estados Unidos. Não existe essa série de recursos que tem no Brasil. Primeira instância, tu já está em cana lá. Alguns casos nos Estados Unidos, quando é crime de colarinho branco ou tráfico de influência, tu espera a segunda pagando uma fiança absurda. A segunda não existe praticamente. Quando tu vai na segunda, tu já está preso na primeira. Essa de estar segunda e terceira, isso é o fim da picada. Isso aí não é democracia, isso é ditadura total. O cara que tem um grande advogado não vai preso nunca. Claro, é verdade. Não, Chicão está resumindo. Só um pouquinho, tu quer também falar, Marne, sobre esse assunto? Eu gostaria de falar rapidamente a respeito desse O gente advogado deu razão. Parou. A liberdade é pouco, o que eu desejo é mais, disse Clarice Lispector. Agora, antes de vir aqui para a TV, eu estava assistindo a TV Câmara e vi o pronunciamento da deputada Benedita da Silva, que foi governadora do Rio, do PT, evidentemente do PT. E o que essa senhora atacou o juiz Sérgio Moro, dizendo que ele é um político,
que ele está a soldo dos potentados brasileiros, que isso foi uma grande armação para tirar o Lula do ano passado, da eleição do ano passado, etc, etc, etc. E aí eu comecei a olhar, comecei a rir. Porque então tudo o que aconteceu até hoje foi mentira. Os bilhões que foram devolvidos, tudo isso aí é mentira. Não aconteceu absolutamente nada. Ele é, o seu Lula, uma pessoa inocente. Ele está se tornando inocente porque todo mundo bate na mesma tecla. A verdade, a mentira, a mentira, a mentira. Se fala 1000 vezes a respeito disso. Ele se torna inocente. Quer dizer, então todo o judiciário, pelo menos aqueles que são juízes, magistrados corretos, aplicando a lei, estão errados em tudo isso, porque simplesmente foi feito um pedido, porque não sei o quê, porque a Constituição... Chicão Tofani, por favor, virou uma piada, virou uma brincadeira. O Vitorino tem razão. O motivo de tudo isso, qual é, senhor Vitorino? É desespero para soltar o Lula. Ok. Porque se não fosse o Lula, essa matéria já estava pacificada. Ok, é isso aí que eu queria dizer. O outro motivo é a própria Constituição Federal, porque a Constituição Federal, quantas vezes tu já te manifestaste aqui na bancada dizendo que é ruim, e tem vários artigos ruins. Inclusive o artigo 5º da Constituição Federal, exatamente que é o que está sendo debatido, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Artigo 5º dentro dos... Artigo 5º, inciso 57, dentro dos direitos fundamentais. E o artigo 60 da Constituição Federal trata exatamente das cláusulas pétreas que não podem ser modificadas nem por emenda constitucional. Inclusive o artigo 5º, inciso 57. Isso significa que, dentro da CCJ, que está sendo discutindo uma emenda constitucional para tratar exatamente dessa matéria, não pode mudar a Constituição Federal, porque o artigo 5º faz parte das cláusulas pétreas. Então, assim, a CCJ discutindo uma modificação dentro da Constituição Federal que não permite que seja modificado. Discutindo uma modificação inconstitucional. Inconstitucional, dentro da CCJ. Agora, mas só para fazer um fechamento da parte técnica, o julgamento, como nós já demos as duas teses aqui, uma constitucional e a outra que foi abordada pelo Vitorino, que é exatamente a questão da prova, que não se reexamina em recurso superior, é que se tem mais ou menos o pensamento de cada um, né? E a grande incógnita para o voto de amanhã, e que não se sabe a ordem da votação, será da ministra Rosa Weber, né? Ela será o fiel da balança, porque se imagina que esteja 5-5 entre os votos conhecidos, e ela deu um voto numa oportunidade, não concedendo o habeas corpus, mas dizendo que não concedia o habeas corpus por aquele caso concreto, mas que, em tese, ela acha que é inconstitucional e que, portanto, ela sinaliza que votaria pela não prisão após condenação em segunda instância. Então, ela, naquele caso, ela manteve, não concedeu o habeas corpus, mas, em tese, ela acha que não podia prender em segunda instância. Então, a grande incógnita, volto a dizer para amanhã, que o país vai parar e vai ficar ouvindo esse julgamento, atenham-se ao voto da Rosa Weber, que possivelmente será o voto definidor. Ela não concedeu o habeas corpus porque existia um entendimento da Corte, ela não queria passar por cima do entendimento da Corte, acompanhando a jurisprudência da turma, que é quem estava votando aquele habeas corpus. Ela negou o habeas corpus, mas deixou claro em outros julgamentos que realmente tem o entendimento que o Puxa falou. Eu gostaria só de contribuir dizendo o seguinte: no meu ponto de vista, eu realmente sou a favor da prisão em segunda instância por uma única razão. Não é porque vai soltar 4 mil ou 100 mil, se soltar já é injusto. Por quê? Porque nessas alturas, por tudo que a gente já escutou que a bancada trouxe, vai gerar o quê? Que o crime do colarinho branco se protege, que a corrupção aumenta. E do ponto de vista econômico, um país que fecha os olhos para a corrupção, que não estanca a corrupção e que tem uma jurisprudência que dura pouco, isso gera o quê? Insegurança. E isso faz com que não venham os investimentos. O nosso país está quebrado. Se não houver investimento privado e estrangeiro, não vai gerar emprego. E isso não vai solucionar a vida do dia a dia das pessoas. Então, isso é lamentável. Tomara que o Supremo tenha um voto a favor da prisão de segunda instância. A expressão que o Ruschel usou ali, amanhã o Brasil vai parar,
Eu quase cheguei a me arrepiar. Aí ele disse para assistir à votação. Aí é isso que eu digo. A manchete do Chicão, por exemplo, é sobre conflito que tem acontecido. A Ana trouxe recentemente também no Equador, se não me engano, né? Os conflitos que estão acontecendo. Vimos Hong Kong, vimos uma série de locais aí em que... E aí a gente vai parar para assistir. E o Equador conseguiu baixar, né? Eu pensando, né, o que nós estamos, repito, né, para o cidadão que ouviu todas essas explanações aqui e que porventura se identifique com o ignorante jurídico aqui como eu, continua me assustando apenas a ideia de que nós temos a alta corte do país disposta a gastar uma quinta-feira de trabalho para levar adiante, com o único objetivo de soltar um dos seus, tocar o horror à sociedade. Porque abrir a porta, como havia dito, a Roberta reforçou aqui, para 4 mil, para 10 mil, para 1, para meio, que seja o que fosse, de alguém que está preso. Porque, por exemplo, nós não nos metemos com absolutamente nada, logo não estamos presos. Se o cidadão está lá dentro preso, motivo tem. Ah, mas vai ser votado porque tem a provisória Rafael? Falando em cidadão, o nosso telespectador Carlos Eduardo da Silva Pinto diz o seguinte: prezada Magda e bancada, peço desculpas antecipadas pelo meu desabafo. Pro diabo que o carregue os números. Quem irá fazer justiça às futuras vítimas destes presos que serão soltos? Muito bom. Será que os togados que têm uma vida de marajás, graças ao nosso suor e à nossa vida, dirão: sentimos pela perda, pela dor, apenas cumprimos a lei? Será que os presos em primeira instância processaram o Estado por estarem presos? Desculpem pelo meu desabafo. É o desabafo de quem vive o dia a dia de uma sociedade violenta e sem direito à defesa, e principalmente a vida do cidadão. Desculpem o meu desabafo. Assim como o senhor Carlos Eduardo da Silva Pinto mandou um e-mail, atualidades@pampa.com.br, você pode participar também do WhatsApp. Tem alguma participação mesmo, já temos sobre esse assunto? Manifestações então, sobre por o favor. assunto, Magda. A Ana Ri, ela dá uma sugestão. Ela fala: então solta todo mundo e prende os ministros. Quem sabe a gente consiga alguma solução. A Maria criticando o Ruschel, dizendo que o Ruschel sendo o Ruschel. Mais um comentário ardiloso para quem é que eu mando esse beijo e esse abraço aí? Para Dona Maria, que está... Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Muitas pessoas também concordando. Eu homenageei com uma música, Dona Maria. Hoje. Muitas pessoas também concordando com o Gustavo Vitorino, dizendo que, de fato, só querem soltar uma pessoa. A primeira que se manifestou foi o Marcelo, dizendo que esse é o único intento de ter essa discussão em cima do assunto, mas muitas pessoas elogiando a qualidade do nosso debate. O Cássio de Rio Grande, o Arlindo de Guaíba e a Cristina e a Rita lá de Lajeado. Um abraço e uma pergunta também, Magda, temos aqui, para os advogados desta bancada. E se o Supremo soltar esses presos, eles seriam considerados então inocentes? Pois o ex-presidente disse que só sairia se fosse inocentado. Vitor de Triunfo, abraço a todos. Não, a pergunta é inteligente. A pergunta é muito inteligente porque linka... a pergunta é muito inteligente porque linka Vamos lá, então vamos lá. Com outro assunto. Primeiro, eles só vão julgar um processo, mas o efeito é que a gente diz, erga omnes, vai valer para todos os outros, tá? O que eles vão dizer? Se pode ou não prender em segunda instância. Mas depois cada um dos processos... começar a cumprir a pena. Mas depois cada juiz que conduz o processo vai decidir o que fará nos casos individualmente. E podendo manter porque alguns preventiva, presos, né? Porque existe a prisão, o Instituto da Prisão Preventiva, para aqueles realmente que são perigosos, que continuem dentro da cadeia. Essa é a ordem dos fatores, caso realmente tenha um entendimento diferente o STF. Chicão. O que eu vou falar agora aqui, ninguém vai concordar, dona Magda, mas o tempo vai me dizer. Amanhã decide-se o Brasil num aspecto moral. E amanhã pode ser enterrado para sempre o governo Bolsonaro. Porque ninguém votou no Bolsonaro para aturar esses mimimi. Claro. Se eu falei que as democracias do planeta todo, em primeira instância já está em cana, agora estão falando em terceira, quarta, quinta. Está na Constituição, também está na Constituição, um artigo que ele pode dar um canetaço e terminar com essa palhaçada, isso aí. Daqui a pouco o Elias Maluco está solto na rua, Fernandinho Beiramar, aí é democracia, bababá. Bolsonaro vai ser enterrado amanhã ou vai continuar o seu sucesso? Magda, em relação a isso, eu quero só citar um exemplo do que aconteceu hoje, para vocês terem uma ideia de como é que funciona o STF. O ministro-presidente Toffoli
avocou a si e prolatou hoje um habeas corpus para um prefeito de Pernambuco acusado de se apropriar de 92.800.000 reais da Previdência do município. Perfeito. O prefeito botou uma tornozeleira, voltou para o município dele, o que ele fez? Demitiu 600 funcionários. Tá bem. Demitiu 600 funcionários e um prefeito em pleno exercício do cargo, com a caneta na mão, de tornozeleira. Olha o ridículo que se transformou a justiça brasileira. É uma foto para passar pelo mundo todo. E vou dar um exemplo para vocês. Amanhã eles soltam o Lula e sabe quando eles vão pegar outro processo do Lula? Nunca mais, amigo, porque vai prescrever, vai dormir na gaveta do ministro lá. youtube.com/TV Pampa, você acompanha o nosso programa e também participa dele através do Instagram, @atualidades.pampa, Carla. A Berna Camargo, aqui no facebook.com/atualidadespampa, disse: essa vai ser difícil, Rosa Weber é perigosa. A Marlene: vamos roubar, matar, este é o grande negócio. As pessoas realmente estão preocupadas e indignadas com tudo isso. Eu só queria contraditar o telespectador no sentido dele, que saco os números e tudo mais. Mas, para a gente fazer essa meia-culpa de cuidar com os números, porque entre 190 mil presos soltos depois de uma decisão e 4.895 presos soltos depois de uma decisão, existe uma diferença enorme, catastrófica. Então, nós temos que cuidar, sim, com os números que são divulgados e, antes de divulgá-los, ter certeza daquilo que estamos dizendo. É que, às vezes, e principalmente numa imprensa, o próprio Ruschel falou que, por mais que o órgão seja oficial, que a instituição que os divulga, que esteja num relatório oficial por parte do Estado... Mas não estava em relatório oficial nenhum, Ana. Não estava. O CNJ nunca tinha dado esse número. O CNJ tinha dado um número de 190 mil que englobava tudo entre esses exatamente, que poderiam é o que eu ia ser falar, beneficiados. porque a gente tem que entrar no detalhe do detalhe do detalhe desse levantamento. Porque dependendo da maneira que você olha um número, por mais que a gente fale que matemática 2 mais 2 é igual a 4, na comunicação, quando você se utiliza desses dados, ou até mesmo dessas porcentagens, você pode... Não digo mudar, mas você pode ter uma interpretação A ou B. Depende pelo lado, pelo ângulo que você quer observar. Então, tome muito cuidado quando esses dados são liberados. Porque o Ruschel e a Carla estávamos numa discussão quando a gente teve essas primeiras dúvidas. E a gente viu, não é que os dados de 190 são errados, mas aplicados ao que estava sendo a pauta, ao que estava sendo discutido... Sobram 4.895. Não estava correto quando aplicado ao todo. Mas, claro, é um dado correto, mas não quando a gente está exemplificando e trazendo uma coisa, né, que eu falo, para quem não entende juridiquês, é uma situação muito específica. Marconi tem razão. Por uma coisa. Se Barcelona, que é o berço do planeta, a Carla teve lá, Salvador Dalí, Miró, eles não deixariam isso passar. Picasso. Se o STF tivesse em Barcelona, iam cercar o STF e dizer, nós vamos pegar os juízes se votar. Por que aqui dentro? Porque esse povo é muquirana, então merece isso. Merece Elias Maluco pegar você na saída de casa. É isso, Chico. É isso aí que merece mesmo. É um povo muito muquirana. O Rafael trouxe o exemplo do Equador. Semana passada, o povo todo foi à rua reivindicando a questão do aumento da gasolina, do combustível lá. Ficaram na rua até baixar. Baixaram, terminou as manifestações. O que é diferente de Barcelona. Mas é só um pouquinho, porque senão a gente vai perder a ordem das coisas. Em Barcelona é diferente. Em Barcelona quiseram fazer, depor, quiseram criar um novo governo. Era uma revolução. O que o Equador simplesmente protestou contra o preço da gasolina e nós já fizemos aqui dos caminhoneiros, foi muito parecido. Mas é pior, botar 190 mil. A dos caminhoneiros, nós paramos o país. Chicão, para um pouquinho. Não. Volta tudo. Melhores momentos do Atualidades Pampa, no sábado, às 7h30 o Chicão vai assistir, porque ele está opinando sobre uma coisa que não é. Mas o próprio ele não Vitorino entendeu disse até agora. O cara que é preso também lá vai pegar um advogado. Não, mas não vai virar uma conseguir, desorganização agora. total. Pode até Olha, ser. eu confesso a vocês que estou confuso. Até Bem-vindo ao desrespeitei clube. Eu vou te mandar. Desrespeitei um negócio aqui, depois me punam, coisa e tal. O número de presos no Brasil é de 726 mil. Olha bem, o Conselho Nacional de Justiça. População carcerária. A população carcerária, 726 mil. Desses 726 mil, 189.996 estão cumprindo pena com condenação em segunda instância. Portanto, esse número de 4.985 é de
presos que serão beneficiados imediatamente porque já tem pedido intentado na justiça. Agora, eu não sei mais o que pensar. Não, Vitorino. Agora Eu tô com os números aqui. Estou com os números aqui do Conselho Nacional de Justiça. Ok, acabou. Mas voltamos no assunto. É que esses estavam sob prisão preventiva e seguem com prisão de segunda instância. Não. Essa é o que diz aqui é prisão condenação em segunda instância. Tem condenação prisão em segunda instância, mas já estavam presos, não foram presos. A distinção é o seguinte, vamos pegar o caso do Lula, que vai ser bom, porque querem falar do Lula, vamos falar do Lula. Tá? Eu tento falar em tese, porque senão as pessoas ficam emocionadas, ficam brigando e xingando. O Lula, quando saiu a sentença do 2º grau, foi pedido a prisão dele. Ele estava solto. Ele foi preso porque saiu a condenação. E o que nós não temos o número é a pessoa já está presa e saiu por uma prisão preventiva e saiu a sua condenação em 2º grau. Ele não terá direito à soltura porque a sua preventiva está valendo pelos requisitos da preventiva. Essa é a distinção, Vitorino, que a gente não tem o número e que é a estatística que ela saiu traz. de vez. Agora o Elias Maluco vai sair também. Vai sair todo mundo. Ai, que horror. Todo mundo vai sair. Mas o prefeito hoje não foi lá? Com a tornozeleira? Senhoras e senhores, você quer ver de novo? Você perdeu uma parte? Você quer estudar e depois ver o que foi dito aqui? Sábado, 7h30 da noite, tem melhores momentos do Atualidades Pampa. Mário Barcelos. Hoje, um aniversariante especial. Maravilhoso. Chama-se Oscar Wilde, o autor de O Retrato de Dorian Gray. E eu vou me atrever a ler em absolutamente 60 segundos, até talvez menos que isso. Marcando. O que diz o livro, esse livro, escrito por Daniel Salvatore Schiffer e editado pela LPM, que é uma editora nossa, gaúcha, né? Diz o seguinte: Oscar Wilde viveu 46 anos com prazer, conheceu a glória e a decadência. Orador brilhante, poeta e dramaturgo de sucesso, seu único romance, O Retrato de Dorian Gray, é uma obra sublime sobre a corrupção da alma. Dandy, por excelência, seus cabelos escuros divididos ao meio, o paletó de veludo, a bengala e os sapatos de verniz tornaram sua marca registrada. Arguto observador da burguesia, lapidou alguns dos mais espirituosos aforismos da língua inglesa. A condenação por atentado ao pudor foi um golpe em sua vida. Ele foi condenado por sodomia. Bom, os 2 anos que passou na prisão deram origem, sodomia é homossexualismo. Os 2 anos passados na prisão que deram origem, esse é um golpe dele, né? De profundis, arrasaram sua saúde. Falido, repelido pela mulher e por Bose, seu amante, Wilde sucumbiu. Só lhe restou a eterna glória literária. Quer dizer, mais do que isso, irlandês. Ah, então tá explicado, porque naquele filme em que o criador do computador, fugiu o nome do filme. Foi condenado também. Foi condenado também. Na Inglaterra, até os anos 50, era crime. Um dos contos. Tem países hoje que ainda. Um dos contos favoritos, um dos contos do Oscar Wilde, favorito como esse Retrato de Dorian Gray, que é um romance, o único romance que ele fez, o resto foram contos. O Príncipe Feliz, ele diz apenas uma frase que eu já disse aqui uma vez: o sono é o irmão da morte. E essa é uma das frases mais estudadas na sua profundidade pelos literatos ingleses. Literatura inglesa, vocês sabem que é nota 10. E o filme é o Jogo da Imitação. Jogo da Imitação. Só nos resta trabalhar e cuidar de nossas vidas. Depender de poderes públicos para alguma coisa, estamos perdidos e acabados. O Maicon de Concórdia. Manuel Azevedo. Parabéns aos legalistas, constitucionalistas, enfim, o Estado Democrático de Direito. Mas tudo isso é só para quem tem dinheiro. A lei para o pedreiro Chico não é a mesma para o doutor Francisco. Estes números, recursos no STF em tempo recorde, nos mostra isso nitidamente e infelizmente. Aliás, eu me lembro do Frei Chico, irmão do Lula, que recebia uma mesadinha, né? Sim. 3 mil por mês, é verdade. Durante anos. E esse nosso telespectador tem tanta razão que isso foi corroborado com os nossos grandes criminalistas, o doutor Lia Pires. É verdade. O doutor Lia Pires, numa das últimas entrevistas dele que eu assisti, o doutor Lia Pires disse: essa história que a justiça é igual para todo mundo não é mesmo. Não é o sujeito mesmo. tem dinheiro, contrata grandes advogados e tem um
uma defesa. O que dizem No aí, cara? youtube.com/TV Pampa, lá no nosso canal, o Luiz Vieira, o Brasil virou piada, o ladrão rouba e ainda exige indenização da vítima. O bailão, ó, tem cada nome que eu já fico assustada. Amigos, ou o povo vai para as ruas ou seremos uma cleptocracia. A Noeli, senhor Ruschel, mas o povo vai para os postos e enche o tanque por mais de R$5 quase a gasolina. O Chicão está certo, nosso povo é muito muquirana. Total. O Ricardo, enquanto isso, os europeus continuam ganhando, enfim, essas são as manifestações. Eu quero saudar Não, que nós permita vivemos discordar. num Estado democrático, que o Marconi pode pregar a revolução diariamente, Sim. o Chicão pode pregar agora que está pregando a revolução, e nós saímos daqui, não seremos presos, não seremos intimados, não seremos, porque vivemos num Estado democrático de direito, onde todos podem emitir sua opinião. Dá uma banda hoje na Redenção da Noite com a namorada para ver que nós estamos num Estado democrático de O direito. grande problema desse país é não ter um líder. Um grande líder. verdade, Um grande líder. Quem é o grande líder, senhor Chicão Toffoli? O Bolsonaro? O Bolsonaro não é grande líder, dominado pelos filhos. Para O com Bolsonaro, isso. Estou se muito isso aí for decepcionado. aprovado, o Bolsonaro também tem a sua culpa. Ele poderia usar a pressão dele. Claro que Usar a pressão dele para não ser aprovado. Falando em Bolsonaro Não e acha, seus dona Alberto? filhos, Eu tô mal Mário hoje, tô Lima concordando com o pergunta. Chicão em tudo. Tem alguma coisa errada hoje. Mário Lima pergunta: gostaria de saber se, caso o Flávio Bolsonaro for condenado em primeira instância, ele deve cumprir a pena? Saudações e parabéns pelo programa. Não, porque ele não está com prisão preventiva decretada. Se ele fosse, na hipótese que ele está dando, e esse exemplo dele é maravilhoso, que é exatamente a diferença entre tu estás cumprindo pena. Eu fiz um assassinato bárbaro, veio uma preventiva e estou preso. Sou condenado em primeira, sou condenado em segunda, continuo preso, tá? Eu não fui preso porque fui condenado, eu continuo. E tento, na terceira instância, ser solto. E não vou ser solto porque meu crime é grave. Portanto, eu continuei preso. Sim. Esses são os 190 mil. Essa distinção, que eu sei que é difícil. Não, mas agora entender, mas a gente tenta... Agora, esse telespectador usou o Flávio Bolsonaro é de um oportunismo brutal, porque o Flávio Bolsonaro, Nem o que está parado é o tem. inquérito. Nem Não, mas processo tem. ele falou Flávio Bolsonaro, que é pra gente saber Mas aonde ele tá. Ele deu uma aproveitadinha, uma viajadinha. E ainda botou primeira instância. A gente diz o que tem nem quer, processo eles ainda, têm não o tem direito nada, também. inquérito. Apenados, sou Fernando Erlo de Caxias do Sul, sou representante comercial, pago em dia meus impostos, trabalho arduamente para sustentar minha família. Quando dirijo meu carro, ao dobrar, ligo o pisca. Provavelmente sou louco, ou mesmo devo ser algum tipo de delinquente. Mereço, portanto, ser preso. E o Lula deveria ser canonizado no lugar da irmã Dulce. Abraços a todos, Fernando Erlo. Pra tu ver como é que as pessoas tratam. É ironia. Na ironia. Essa menina tem alguma coisa nesse sentido? Temos muitas manifestações, o pessoal participando e falando que o Brasil é sempre igual, nem adianta discutir, pelo menos o Márcio de Novo Hamburgo, essa é a opinião dele, mas lembrando, discutindo, falando, a gente se indignando é que a gente vai produzir alguma mudança. O Marcelo de Porto Alegre, ele fala, ele já tem uma visão um pouco mais otimista. Ele diz, amanhã será o dia D, ou o dia da revolução, ou da aceitação completa dos brasileiros, porque se isso acontecer, eu digo, a votação da STF vai mostrar que no Brasil o crime compensa. E a Ana de Porto Alegre falando que o programa está ótimo, e também a Marlene. Marlene, ela pergunta como é que a gente pode ver de novo o programa na íntegra. Lembrando, nossas redes sociais, o facebook.com/atualidadespampa e também o youtube.com/tvpampa. Você não só assiste o Atualidades, mas também o Jornal da Pampa e o Pampa Debates. Então, se delicie com essas reprises no momento que você quiser, tudo nas suas redes sociais. Eu só queria complementar ali a participação do telespectador com uma frase que eu costumo dizer, que no Brasil o crime não só compensa, mas recompensa também. Pior é que é verdade. Então... Já que nós estamos falando de números, a Roberta também vem com números que não são nem um pouco agradáveis. Mas por essa bancada não pode ser só coisa boa, né? Vamos lá. Infelizmente, Magda, aumenta a desigualdade e a concentração de renda no nosso país. Já faz 4 anos consecutivos que só aumenta essa diferença entre pobres e ricos. Os pobres estão cada vez mais pobres e os ricos estão cada vez mais ricos. De quem eu estou falando? 1% mais rico da população é quem ganha, em média, R$27 mil por mês com o seu trabalho.
E os 5% mais pobre é quem tem o rendimento médio de R$ 158 por mês. A desigualdade de renda cresceu tanto que o Brasil vive hoje o mais longo aumento contínuo dessa concentração de renda. O 1% mais rico ganha 33% mais que os 50% mais pobre. E o rendimento desse grupo, 1% mais rico, cresceu 8%, enquanto que o rendimento dos mais pobres caiu 3%. Historicamente, o nosso país sempre foi um país de grandes desigualdades, onde sempre teve muitas diferenças sociais. Mas a população mais vulnerável desses últimos anos que teve a recessão foi justamente os mais pobres. Segundo estudos, a recessão está demorando muito mais para quem ganha até R$ 233 por mês. Entre 2014 a 2017, o nosso país ganhou um contingente de 6 milhões de novos pobres. E hoje, pelo menos 23 milhões de brasileiros vivem com uma renda de R$ 233. Como que a gente, ao ver esse diagnóstico, consegue lidar com outros brasileiros, 11 brasileiros que ganham mais de 30 mil reais e que vão debochar desse povo tão sofrido como é o nosso. Né? Mas o PT não tinha melhorado a distribuição de renda? Não tinha uma lenda aí de que a renda, a classe média, ou não sei o quê, o bababá? Os números, ó. Não, o que eu vejo... Foi exatamente o contrário. O que eu vejo é o seguinte... Confunde distribuição de renda com esmola. O governo anterior acabou com a classe média. Agora tem os que têm muito dinheiro e os que não têm dinheiro, como nós. Uma coisa que eu sempre pego, um detalhe que eu sempre pego quando eu vejo essas pesquisas em relação, principalmente a quem ganha mais, eu vi aquela vez a polêmica da revista Forbes, que saiu a lista, né, dos... mais ricos. Que tantos por cento acumulavam a riqueza, e sempre se traz só o número ou o rendimento, né, essas pessoas que ganham 30 mil reais, mas eu acabo pegando um ranço com essa demonização do rico e com essa demonização da alta renda. No caso da Forbes, deu uma polêmica aquela revista, aí eu fui ver quem são esses caras, né? Aí eu fui dar uma olhada, por exemplo, um dos que estavam na lista era até um brasileiro, o Eduardo, que é um Saveirinha, eu acho que é um dos criadores do Facebook, é a mente pensante ali, né? Aí eu fiquei pensando, ele era o sócio, que esse cara ele fez... era sócio e saiu. O que esse cara fez para estar nessa lista, então? Vamos ver se está injusto esse dinheiro dele. Aí o cara é responsável por uma das revoluções no sistema de comunicação do ser humano, né? O Facebook, que gerou empregos mais do que alguns países nos últimos anos, que gerou renda para uma infinidade de pessoas que hoje trabalham com suas páginas, com as suas divulgações, com as suas permutas. Aí eu disse, bom, vamos dar uma olhada num outro cara. Aí um deles era o dono da rede Burger King. Aí eu pensei, não é o Zé que trabalha na cozinha ali do 6º andar do mesmo prédio que eu trabalho. Não, é o criador da rede Burger King. É assim, será que a questão não é... E aí o foco sempre acaba sendo no demônio do rico, do empresário então, e tal. O problema é na distribuição e no que fizeram com o pobre. Eu só gostaria... Na criação infindável de pobres para uma causa. Esse é o meu problema, porque demonizar quem chegou a ponto que só um foi capaz de chegar, como o Eduardo, como o criador da rede Burger King e outros tantos empresários que mudaram a forma de fazer o que eles fazem. Meritocracia. Meritocracia total, não se demoniza quem chegou lá. Rafael, o que eu acho importante deixar bem claro é o seguinte, quem ganha dinheiro gerando renda, gerando emprego, é fantástico. Quando tu é dono e proprietário de uma empresa que gera oportunidade para pessoas trabalharem, no mínimo tu está ajudando as famílias por trás desses trabalhadores. Então, não tem dúvida que a meritocracia, tu ganhar o teu dinheiro dignamente e ser rico, não há problema nenhum. A questão é que no nosso país, 72% das pessoas mais ricas vêm do setor público, que ganham esse dinheiro através do seu trabalho em situações privilegiadas que o Estado banca. Nós temos um país que nas últimas 3 décadas precisou ser sócio do Estado. O Estado tinha que ser dono ou sócio da maioria das engrenagens que gera a produção. E é por isso que nós estamos vivendo uma ruptura. Faz apenas alguns meses que nós estamos vivendo uma situação e talvez nem seja
só porque o governo é liberal. É porque nós não temos saída. O Estado faliu, não tem mais como bancar tudo isso. Então, a iniciativa privada está sendo convidada a ser protagonista. E isso vai gerar o quê? Que o pequeno, que o médio, que as pessoas de baixa renda consigam empreender. Para isso, tem que ter um ambiente econômico de negócio saudável e segurança jurídica é uma dessas questões que a gente está vendo aqui que não vai ter. Então, é isso que economicamente fere muito do que nós estamos falando em nível de penal, em nível macro e inclusive moral. Antigamente, não se dava conta da importância da ética e da moral no dia a dia do trabalho. A Lava Jato prova isso. O nosso país viveu a maior recessão desses últimos 4 anos. Por quê? Porque não foi como as outras recessões nos anos 90 e nos anos 80, quando era o problema financeiro e até macro. O nosso problema é que atingiu a nossa ética, a nossa moral. E aí, como é que tu vai construir negócio se tu não tem o fundamental para começar um negócio? Confiança. O Tá bom, dona problema é que Roberta, boa eu vou botar parte na senhora. dessa... Eu recebi um negócio aqui interessante. Eu já sei que vão me xingar, mas eu vou estar suspenso. Cuidado, o Brasil não vai é o- comprometer o Brasil- todos os nossos avanços. O Brasil é o único país do mundo, dependendo da decisão do STF nessa quinta-feira, o Brasil será o único país do mundo que terá 3 instâncias para a decretação da prisão. É verdade. É verdade. É verdade. E não, Estados único. Unidos e atenção, é a não dá primeira para se instância. vangloriar A disso. primeira A Inglaterra também é a Desculpa, primeira. Inglaterra, Eu tenho aqui a relação Alemanha. primeira e segunda. Só o Brasil, que tem 3 instâncias e tantos recursos Não, dentro e amanhã dessas pode instâncias. ter não apenas 3, ir para a 4ª. Porque pode passar pelo STJ e depois o STF. Ih, meu Deus. Catalunha, 3º dia de protestos e Barcelona vira uma praça de guerra. O que acontece lá, mais ou menos o seguinte, dona Magdalena Drops. Há 2 anos atrás, houve uma revolução pela independência da Catalunha. Porque o catalão não é espanhol. O catalão, quando os romanos chegaram na Península Ibérica, era uma tribo até com ascendência gaulesa. Não tem nada a ver o espanhol González com os catalão. O catalão é diferente, é bem anexado pela Espanha. E a Catalunha é muito rica, ela produz 25% do PIB espanhol e recebe muito pouco de Madrid. Então, o que eles querem? Eles querem separar. Agora tem as fotos ali das manifestações. E eles querem separar e acontece que os líderes dessa separação pegaram de 9 a 13 anos de cadeia. Foi um absurdo que o governo de Madrid fez. Isso incentivou um ódio muito grande. Motim, então, né? um motim da cidade e outras cidades próximas. Então, o que está acontecendo? A Espanha está tratando mal a Catalunha. A Espanha devia tratar a Catalunha que nem a Inglaterra tratou a Escócia. A Escócia tinha um espírito de belicoso, tem até naquele filme O Valente, que Coração Mel Valente, Gibson fez, Mel Gibson. sabe, que onde ele era o Wallace, o revolucionário. Aí os escoceses queriam sair de fora do esquema inglês, porque o escocês é mais rico o inglês. Então, o que a Inglaterra fez? Deixou a Escócia com o parlamento dela, com o ministro dela, mas anexada ao poder inglês. A Espanha não, ela quer continuar explorando a Catalunha. E como o País Basco já saiu também da esfera de Madrid, mas não tão independente, a Catalunha vai ser independente. E tem um estudo, Vitorino, que diz que se a Catalunha fosse independente, talvez fosse o país mais rico da Europa. Porque ela tem o melhor porto, melhor turismo. São Paulo fosse um estado, Não é Mais que a mais Alemanha. rica, teria o maior PIB. O maior PIB, Maior a PIB. população mais instruída, um E a nível gente intelectual fala- mais alto. Tudo Na isso. curiosidade, só porque complementa que o futebol, É no caso, importante. seria muito dessa fonte Não, de renda, justamente e o porque ele futebol ia vai. E perguntar para onde é que vai o Barcelona? Para a Liga Francesa, no outro dia. É. E vai deixar o Real Madrid O sozinho. próprio, lá. eles já se problema manifestaram da- sobre É. isso, né? O problema da Espanha é que o governo central teme um efeito cascata. Todas as outras. O País O Basco, País Basco vai querer, a Galícia vai querer. lá na divisa com Portugal. Todo mundo vai querer. Granada, todo mundo vai. Se conceder, se fizer, por exemplo, o que o governo central inglês, o que Londres fez com a Escócia, ou seja, deu autonomia, mas continua vinculado ao reino.
O problema é que eles não querem. Eles O catalão não têm nada não a ver com o aceita. espanhol. Ele não aceita. Eles têm o hino deles. Ele não aceita Madrid como governo central. Eles querem um país independente. É mais ou menos que nem a Iugoslávia está falando. E aí o que acontece? Se der, no outro dia é o País Basco, a Galícia, todo mundo. A França vai se esfacelar. Eles têm até uma seleção de futebol. Era o Reino de Navarra, era Andaluzia, porque é um conjunto de reinos a Espanha de hoje. Isso, a Espanha é uma grande mentira. Vai se esfacelar. É que a gente gosta Itália, dos outros, mas Alemanha. não gosta do da gente, né? Eu citei São Paulo. Basta a gente imaginar São Paulo começar uma revolução hoje, querer se desprender do Brasil e querer virar um país. Nós não temos nem aspirina. Vamos concordar. Nós não vamos concordar. Como, Chico? Nós dependemos total de São Paulo. Até um remédio vem tudo de São Paulo. Não, mas é que aí existe um aspecto. Tem que ter uma conotação histórica. Uma conotação histórica, uma conotação étnica. Eles são diferentes. Então eu vou trazer para cá. Eu não aqui nós somos mais parecidos com o paulista. Se é para ter conotação histórica, e também teria o que seria um país, o Rio Grande do Sul seria um país maravilhoso, respeitosamente. Tem meu voto. Por mim, tô nessa. Pega a Santa Catarina também. Meu voto. Essa causa já E mais o Paraná. Essa causa já é encampada, as pessoas botam as bandeiras a na bandeira. janela. Tu viu isso aí lá? Exatamente. E são muitos a que língua colocam diferente, a bandeira, tudo. Já demonstrando que gostariam de ser que lá realmente é diferente do movimento por gasolina, alguma coisa. Lá é uma revolução, porque tu tem que depor, tu tem que criar a independência do teu estado, que vai virar um país, tu vai nomear, vai fazer Com um a governo. diferença, entendeu? meu amigo E Russo. esses governantes estão presos, seu Mário, com 16 anos de cadeia. As pessoas dão a vida. Dão a vida. Isso que é o mais importante. Dão a vida. Não, lembrando que já teve um plebiscito e o povo optou por se separar, só que justamente pelos poderes econômicos, políticos e pela guerra civil que se instalou, não foi possível, mas até hoje... Mas um dia vai acontecer. E tem um documentário muito legal que trata dessas rivalidades com crianças, trazendo como as crianças enfrentam essa rivalidade histórica, porque a gente fala, parece Revolução Farroupilha, mas ao extremo, assim, as crianças acreditando nisso. Eu acho que essa condenação aos líderes catalães foi muito um forte. tiro no pé. Pode ser o estupim. Pode ser o estupim. Mas sabia, Russo, que em Hong Kong já está acontecendo, já tem a primeira vítima lá, o exército chinês está reprimindo e Hong Kong agora quer a independência da China. Aquilo lá vai ser outro grande, mas vai ser um pepino também. A China não tem compromisso democrático nenhum com a Espanha, né? E para atualizar, os líderes... Para atualizar, porque a gente está falando de muitos movimentos de revolução. Hoje, em Hong Kong, a representante do governo tentou dar uma coletiva de imprensa, mas os manifestantes pacíficos que estavam presentes no local hostilizaram muito a figura dela, ela saiu sem se manifestar, e isso vem preocupando porque o governo nunca consegue dialogar. Porque o intento não é mais o diálogo, porque foram prometidos diversas vezes pautas e não cumpriram, a situação continua a mesma, então o movimento entende que não tem mais conversa. Ou eles são independentes, ou eles aceitam as reivindicações do movimento, ou a guerra vai se instalar logo, logo, porque como o Chicão falou, a primeira morte aconteceu, já são colocadas 5 mortes pelas equipes que lá estão, não confirmadas oficialmente, então a gente tem uma ebulição de independência. E é um problema para a China, mesmo a China não respeitando nada. Nós estamos em 2020, praticamente, não é a Revolução de Tiananmen do século passado. A China tem arma nuclear, né? Ninguém Mas todo mundo tem, eu falo assim, hoje Coreia tem, a gente se ameaça, mas se um aperta, todo mundo aperta, explode o mundo, acabou. É bem simples. Atualidades@pampa.com.br 999-777-001 é o nosso WhatsApp, o facebook.com/atualidadespampa e também youtube.com/TV Pampa. Todos esses veículos vocês têm acesso ao nosso programa e também pode participar do nosso programa. E lembrando que tem uma outra oportunidade de você assistir o Atualidades Pampa, na verdade, os melhores momentos da semana, que é o sábado, 7h30 da noite. Portanto, algumas pessoas que fazem algumas colocações, porque assim, isso é a coisa mais natural que existe no mundo, é que as coisas são assim, ó. Essa chave, essa aqui é a verdade, é a real. E depois o Chicão acha que ela é isso, acha que é aquilo. A verdade sempre são 3. É a minha visão, a sua visão e o fato em si. Aqueles que não entendem completamente o que a gente diz aqui e que ofendem as pessoas aqui, eu convido a assistir
ou a reprise do programa, ou o Vale a Pena Ver de Novo. Não, esse é do programa que era da Globo, né? Esse não é nosso. É o Atualidades Pampa, os melhores momentos da Atualidades Pampa. Cada um ouve o que quer. É sempre assim. Chama-se na língua portuguesa silogismo. Então, silogismos à parte, me desculpem aqueles que botaram na minha boca ou que ouviram só o que queriam. Mas não vou repetir aqui, muito menos citar o nome. Sem silogismo nenhum, porque isso é um fato concreto. Aqui no @atualidades.pampa, a nossa telespectadora Sônia Silvino pede que a gente mande um abraço especial para ela, afinal é o aniversário da Sônia. Sônia, parabéns! Parabéns! E para Jussara Dickel também, que se manifesta pelo Facebook, já tinha se comunicado comigo mais cedo. Então temos duas grandes telespectadoras que são atuantes nas nossas redes sociais de aniversário hoje. Aliás, a Sônia foi a primeira que apareceu no vídeo aqui, quando trocou o cenário, legal, ela participou legal. também. Então, um beijo especial para vocês duas. E já no nosso WhatsApp também temos manifestações, mas não são tão legais, assim. Muitos aqui estão falando que o país está perdido, que não tem mais solução. Inclusive o Eugênio de Portão, que tem o seu filho estudando numa universidade federal, e fala sempre para ele, quando ele tiver a oportunidade, sair do país, porque aqui não dá mais. E a Enear também, ela coloca aqui, justificando que há 4 anos o PT não está no poder, desde 2016 o Temer assume, então se associa muitas coisas, se fazem generalizações equivocadas. O Paulo de Osório fala que o Bolsonaro está amarelando na visão dele, que ele foi colocado lá para tomar atitudes e atitudes fortes. Ele está sentindo falta disso no nosso presidente da República. E a Eda de Canoas fala que o Atualidades Pampa é um vício maravilhoso, que ela não deixa de assistir, assim como o Vicente de Tapes. Ele fala que ama a gente do fundo do coração. E ele lembra também que o filme O Jogo da Imitação fala da história do Alan Turing, que inventou o computador. É só uma observação. Na verdade, o PT largou o governo há 2 anos e 10 meses, tá? Isso. Não foi 4 anos, 2 anos e 10 meses. Foram 2 anos do Michel Temer e agora os 10 meses do Bolsonaro. E o Temer vice, né? E uma porcaria que levou 20 anos para fazer não se conserta ainda. Vice. O Chicão tem toda a razão. O povo brasileiro é um bando de cordeiro. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Carlos Gersi de Porto Alegre. E outra coisa, que esse cara do STF não impõe medo visual deles, eu achei os velhinhos nada a ver ali. Aquilo ali seria um prato pro Estado Islâmico, aqueles caras lá. Eu adoro não, quando tu fala mequetrefe. Mas, aliás, sobre... O Marconi concordou lá, o Marconi tem cara de mal, dona Maria. É verdade. O Marconi vai ser o que vai liderar a revolução. Vai liderar. Aguento 5 minutos de porrada. Já o Zeca diz assim... Quem falou não aguenta 5 minutos de porrada. Boa noite, bancada. Escutamos por aqui o senhor Chicão chamar o nosso povo de muquirana. O que não deixa de ter um pouco de razão. Mas é exatamente este povo que os mendigos de votos adoram. Teve alguém na bancada por estes dias que argumentou que se o voto fosse bom, não seria obrigatório. Nem Friedrich Nietzsche, que o senhor Marne é fã, escreveria sobre tal verdade. E quanto ao povo fazer revolução, não acredito. Pois os mesmos que incentivam tal enfrentamento, na hora do pega, são os últimos da fila. Vão pra Se praia. é que entram na fila. Vão pra praia. Abração a todos, Zeca. O Zeca é o Chicão, quantas vezes tu foi pra Goethe, Chicão? Testar? Quantas vezes tu foi pro Parcão Eu não pra vou testar? porque eu não acredito nesse protesto. Aliás- eu acho um protesto muito mimimi, tu quer mandar todo mundo muito pra de lá? pessoas que Mas você quer veraneiam em resorts, Tá, em mas tu praia quer mandar legal. todo mundo pra Não. rua e tu não vai pra rua? Não, eu quero ver um protesto que nem a Revolução Iraniana. Chegar lá no STF com um pau na mão, Tá, mas invadir. Mas não moro lá, eu não estou em Brasília. Emilson Almeida diz o seguinte: Quer me levar pra lá? que saudades dos Black Blocs, arruaceiros, mas deixaram os Dona parlamentares com o zóio na mão. Isso é Quando verdade. tínhamos a outra bancada, Vamos lá. esse cidadão que está à minha destra e aquele que está à minha sinistra disseram que Tua iriam sinistra. dar os nomes dos deputados. Ah, mas que isso faz horas. Vai votar a favor do aumento do ICMS. A gente deu... Senhores iriam para a Assembleia Não, Legislativa. falar aqui eu vou vocês defender. falaram, estão protegidos, estão não sei o a quê. gente Agora deu eu quero ver quero ver a presença de vocês lá na frente. Mas, querido, Vocês cantaram de galo O aqui na hora Sartori de com o virar das Jardel galinhas. fizeram aquele absurdo. O Sartori votou contra a aposentadoria dos governadores. Mas a dele não, livrou a dele no último minuto. Esse tipo de governador é muito muquirana pra mim.
Os caras vieram lá da Serra, eram tudo Sartori disse uma bobagem, mas segue. Não, o Sartori, ele não livrou a aposentadoria dele. Certo. Mas não é ele. Não é ele. É tudo, eu desdobre. Mas não é quando foi votado, os outros. Não é, Chicão, tu tem que... O Sartori, eu acho que era síndico de um prédio lá na Serra. O Sartori certamente será o novo prefeito de Caxias do Sul. Eu não duvido daquela cidade lá, é tudo de gringo. Opa! Olha o respeito com Caxias do Sul. Olha o respeito. Caxias do Sul é um orgulho para esse estado. Olha o respeito. É um orgulho Agora eu quero dizer pro Chicão Tofani que eu estava na rua. De verde e amarelo. Carla estava. Eu estava na rua nos também. protestos. Estava. E não adianta menosprezar os protestos, porque na época serviram sim. O que aconteceu é que as pessoas começaram a ficar desanimadas. E aí os protestos foram murchando. Mas na época em que vazou a conversa da ex-presidente Dilma com o Lula, as pessoas foram para a rua, e aquele calor que teve na rua, com certeza influenciou muitas decisões do nosso país. É verdade. Chicão, tu sabe que Caxias do Sul, se você tirar a máquina pública de Porto Alegre, Caxias do Sul é a maior cidade do Rio Grande do Sul. É um dos maiores polos metal mecânico do Brasil. O maior PIB depois de Porto Alegre é Canoas, todo mundo sabe. Canoas é um... Sem a máquina pública, foi isso que ele disse. Mas ele não ouve, ele ouve só metade das coisas. Mas a máquina pública, como é que vai tirar? A máquina pública tem tudo que rola aí. Não, Chicão, mas é que... olha, não foi isso que ele disse. Não, eu não vou deixar tu pagar esse mico. Tu tá certo. Ele quer defender interesses No Equador, dele. pararam o país pelo aumento da gasolina. Não, ele entende tudo errado. No Brasil, o aumento da gasolina gerou filas e brigas nos postos para abastecer. KKK. Cada país tem o povo e o governante que merece. Mas aí é que está a diferença. Foi por isso que eu citei Manuel Azevedo. Dia desses o documentário sobre a situação na Ucrânia. Porque aqui a gente manifesta depois que chega do trabalho, na hora do intervalo de almoço, aí vai lá, mas continua tendo que ir trabalhar, tendo que cumprir seus compromissos, tendo que atender às suas necessidades. O que aconteceu em cada um desses lugares é que as pessoas disseram assim, a partir de amanhã, acabou. A partir de amanhã, mas tem que trabalhar, não vou. A partir são 90 e tantos dias, 97 foram na Ucrânia, outros tantos que nós estamos ainda. Acabou. A situação é diferente. Porque não adianta, mas vamos paralisou o caminhão. O cidadão que está no desespero, ele vai continuar tendo que amanhã ir trabalhar, abastecer a moto dele, para fazer as entregas, para fazer não sei o quê. Por quê? Porque ele não se encoraja. Foi aquilo que eu falei. Meu taco de beisebol tá aí, bora pra rua. Mas sozinho não. Se tu não sentir que a coisa tem unidade, que é isso que falta no Brasil... Falta o primeiro, a liderança. Falta o primeiro, tu é o primeiro. E unidade. Bora! Mas quando? É só marcar o horário e vamos junto. Mas ninguém vai atrás. Aí é que tá. Tu vai, Chicão? Tu foi nas outras? O Marconi eu vou. Não, Bora, tu vai. nunca foi. As outras eu não vou. Não, tu nunca foi. Eu Só conheço pra aqueles entender, tu caras tá lá. criticando as Eu pessoas que conheço tu nunca aqueles foi. caras lá, eles fazem protesto, depois vão na Paz de Chagas tomar café, cappuccino. Mas não pode fazer protesto. Não pode. Protesto muito elitizado, não é esse protesto. O que é? Mas é Esse assim. programa virou um programa revolucionário. Eu não sabia que tinha tanto revolucionário existido. É que dentro dessa realidade, né, a gente coloca que quando se critica e se fala muito a respeito dos sindicatos, das organizações de trabalhadores, das pessoas que lutam pelas classes e pelas pessoas, a gente fala que dentro dessa realidade o papel desses grupos às vezes é ir para frente e tomar a iniciativa nesse confronto com o poder público direto de parem todas as máquinas, como a gente gosta de exemplificar. Só que o que acontece, e até da vivência de quem estava nos protestos, se tornou tanta coisa que a gente tem para reclamar, tanta coisa que a gente precisa buscar, que as pessoas, os grupos começaram a se unir. Daqui a pouco era por causa da passagem de ônibus, daqui a pouco era para a universidade, daqui a pouco era para a rua da capital, daqui a pouco é pelo direito do aborto. Então vira uma celeuma que ninguém se entende. E quando os sindicatos vão para frente, a gente coloca, quando os professores tomam as ruas, todo mundo reclama do quê? Olha esses professores aí, pô, tem que passar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo. Que belo exemplo, quando dona a gente se bota Que belo exemplo, e xinga o professor essa menina, que faz por isso que é a minha menina prodígio. Com Que licença, belo Marbucha, exemplo, com licença.
Quando a gente fala... Educação de fala. É porque eu acho assim, ó, É que o senhor interrompeu o assunto dela e ela nunca interrompe as É um pessoas. assunto tão sério, porque quando a gente tem a greve de uma classe, quando a gente tem a greve dos professores, todo mundo reclama. Ah, são vagabundos, não querem fazer nada, protesto dia de trabalho, horário de serviço, tem que chegar no trabalho, estou atrasado. Então saia do seu carro e vá protestar. Você também não tem as suas pautas, você não tem os seus problemas, se una, vá até um sindicato, bota a cara na rua, pega o taco de beisebol e vai pra rua. Para de ficar no seu carro, no seu Uber, reclamando que vai chegar atrasado no trabalho. Eu sou professor e estou engatado. Então, mas eu quero levantar uma questão aqui. Quem perdeu a credibilidade foram os próprios sindicatos, porque se partidarizaram. Os sindicatos se transformaram em braços políticos de partidos políticos. E o que é pior, dos partidos políticos corruptos que quebraram o Brasil. Estão perdendo a credibilidade. A tal ponto Se que fossem sindicatos, deles... as unions americanas, Meu por Deus. exemplo. As unions americanas, uma vez na vida, está na morte, elas vão pra rua. Mas quando vão pra rua, para tudo. Mas Dona eles Magda, a ligaram demagogia a tal dessa ponto- bancada aqui, a demagogia... Mas aqui... A tal ponto, Vitorino, que tem toda uma população aí que está ficando sem atendimento, porque os funcionários do IMESF, mais um sindicato, vão para a rua protestar e as pessoas estão sem atendimento. Por quê? Porque Quem fechou foi os sindicatos que fecharam. A demagogia da minha bancada aqui é que ela quer revolução desde que seja com seus conceitos, não com conceitos dos outros. Não vale. Esse é o problema da desordem. A gente prega a desordem quando é em cima daquilo que a gente pensa. Quando a desordem é daquilo que a gente discorda, a gente chama de revolucionários, de arruaceiros, de sindicalizados, ou seja lá que for. Não acho Por que isso que seja só, assim, por isso que só há uma forma. É através da sociedade civil organizada, é lutando pelos conceitos, é buscando a vontade da maioria, é se organizando, é sim, e não tentando derrubar. Porque a Roberta, por exemplo, não concorda, ela derruba. Mas se eu derrubar e for alguma coisa que ela não concorda, ela vai achar que foi uma revolução. Como é que se acha o consenso disso? Já que eu fui citada, só queria comentar que os sindicatos, há muitos sindicatos que são chamados sindicatos de gaveta, aonde eles não existem na prática, eles não fazem nenhum trabalho para os seus associados. As pessoas contribuíam quando era obrigatório e, na verdade, ninguém sabia para onde ia esse dinheiro. Então, só gostaria de fazer essa observação. Eu só queria lembrar que, eu vou falar por mim, eu não prego a desordem. Pelo contrário, eu prego a ordem para combater a desordem que a gente está vivendo. Isso sim é que a gente não pode mais aceitar como desordem. Eu me meti numa dessas manifestações, eu já comentei com o Vitorino. O que aconteceu foi quando eu tentei tirar a bandeira política de uma delas, o rodeão que eu tomei de integrantes de um partido político, porque a gente disse, fora daqui partido, isso não é de partido. E o que acontecia lá é que quando a gente trazia a nossa pauta, tu é gado demais, hashtag ele não, hashtag se fere a minha resistência, machuca a minha nhanhanhência, era todas essas frasezinhas feitas, e o que a gente queria era isso, larga essa bandeira no chão e vamos agora propor a ordem para combater a desordem. A coisa está tão confusa, as pessoas estão tão confusas, as coisas estão mudando tanto, que a coisa já não tem mais lógica. É ou não é verdade, Carla? É verdade, só acontece no Brasil. Lá no Piauí, terça-feira, final de tarde, entraram dentro do mercadinho para assaltar o mercadinho. Lá estava uma senhora que morava por perto. E aí a senhora pegou na hora o seu dinheirinho, foi dar pro assaltante. A senhora, não quero o dinheiro da senhora. Deu até um beijinho na testa da senhora. Tem esse vídeo aí, vamos olhar. Olha para ver como tá tudo virado de cabeça para baixo. Olha, ele entrou, pediu dinheiro, o cara Pegou botou a R$1.000 mão, do caixa. pegou R$1.000 do caixa, o cara se ajoelhou e tudo mais. A senhora estava ali do lado. Olha ali, ó, aquela senhorinha de branco, pegou o dinheiro do caixa, tem toda a ação. Olha ali, ó. Ele dá um beijinho na testa da senhora e diz, não, com a senhora eu não quero. Já não se faz nem mais ladrão como antigamente. Olha que ponto nós chegamos. Parece brincadeira, A única coisa que eu consegui ver ali foi um cidadão que se esforçou para garantir o seu trabalho dentro daquela farmácia, sem ter a condição de se defender. Uma senhora tendo uma arma apontada para sua cara, porque ela estava ali balançando para lá e para cá. No pânico e absoluto completo, ela tirou do seu bolso, né, as moedinhas que tinha. E o que a gente viu foi o inusitado de virar notícia como, poxa, o ladrão deu até um beijinho na senhora.
É um país perdido, cara. Na É um minha país opinião, perdido. continua merecendo um tiro na cara. É óbvio, um país que tem né? que agradecer Óbvio, que o cara deu um beijinho na... Isso é ridículo, Pelo é ridículo. amor de Deus, cara. Por estarem vivos. Pelo amor de Deus, Hoje em cara. dia a gente agradece exatamente Que por isso? estar vivo. Não sair se vivo faz de um revolução assalto. sem sangue. Não se faz. Não existe. A não ser que seja o nosso. Não, mas é verdade. Pelo amor de Deus, cuidado, qualquer hora vocês se voltam contra mim e vão me petralhar num canto aí. Tô do teu lado. Tem que me cuidar com essa turma aí. O senhor é amado. E se formos fazer Mari isso, Garnibaldi. não será neste momento. Pois, dona Magda, eu não. tenho outro assunto, mas antes disso quero lhe dizer que estive na minha academia, Academia Moinhos de Vento, lá, Academia Moinhos, no Moinhos de Vento, e descobri que tem aulas, dona Magda. Como que tem Então, aulas? se a gente quiser só fazer exercício, não, dá para fazer umas aulas lá em cima, tem um segundo andar lá que a gente faz aula de dança, aula disso, aula daquilo. E Então, onde é que tu vai te matricular na aula? Eu tô buscando minha identidade. Tô tentando me descobrir. Muito o meu bem. eu ainda tá tentando Muito descobrir. bem. O que eu descobri, dona Magda, foi a minha matéria hoje, que é uma matéria muito séria, uma matéria que envolve... Eu, desde pequeno, meu contato com fogos de artifício foi aos 8 anos. Eu via meu tio atirando e achei o máximo, doutor Roberto. Cheguei, tio, deixa eu atirar. Ele disse, tá, tu pode atirar. Tu escreve com a mão direita ou com a mão esquerda? Eu disse, escrevo com a mão direita. Então segura com a mão esquerda. Ou seja, se destruir, destrói a Ali com esquerda. 8 anos eu descobri que essa coisa não era muito séria. O meu segundo contato com fogos de artifício foi a minha filha, quando foi fazendo o curso de medicina. Chega um determinado ano que eles começam a trabalhar no pronto-socorro como estágio lá, né? E ela voltava horrorizada me contando dos fogos de artifício, que é uma coisa. E por último, nós tivemos esse torcedor do Flamengo, Chicão, acho que faz um mês, Ana, não faz isso. Do Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense. Na final da Copa do Brasil, quando o Atlético saiu de lá. foram filmados, teve pessoas que não resistiram de ver a cena, porque ela era dramática, mas ele estourou com um foguete e deslacerou a mão do cara, ele perdeu completamente a mão. Então, agora a nossa Assembleia Legislativa votou uma lei, a lei número 19, a PL, né, do 19/2015 e PL 21/2019, legislando sobre a matéria. Então, terminou. Primeiro, só podem tratar disso as pessoas jurídicas registradas no ICMS lá e que tenham personalidade para tratar disso. Segundo, as festas só poderão fazer estes eventos, patrocinarem pessoas, ou a pessoa jurídica, como dissemos, ou as físicas que se habilitaram, se registraram nos órgãos competentes para fazê-lo. Então, terminou o amadorismo. Empresas, né? Terminou, exatamente. Não pode mais, não poderão mais ser vendidos para pessoas civis que vai lá e compra e sai jogando foguete para todo lado. Então, essa é a primeira regulamentação. Aí eu me preocupei também pelo outro lado, porque a gente tem que ter sempre o bom senso, né? Eu digo, mas pessoal, e o Ano Novo, e essas festas comemorativas, né? Então, essas festas comemorativas, elas receberão um tratamento novo, ainda que os grandes eventos continuem com o rigor da exigência técnica da pessoa jurídica. Então, essa é uma questão muito importante. O projeto do deputado Gabriel Souza, quero dar os créditos, do MDB, quero dar também aprovado o projeto da Luciana Genro, que foi quem criou o valor, que a multa é de 2 a 10 mil, e o Tenente Coronel Zuco, do PSL, que fez uma emenda onde ele delimitou qual é o barulho que se pode fazer, até 100 decibéis. 100 decibéis se dá um valor de referência, equivale a um caminhão de som, seria esse o barulho. Por quê? Porque a preocupação, além dos acidentes, dona Magda, é a distância que agora se obrigam a estar de hospitais, de praças, de escolas, 500 metros é a distância. Então, se tu vais fazer um evento, tu terá que te afastar desses locais, né? Porque é garantida uma distância mínima de 500 metros. Então, foi para sanção do governador do estado, já aprovado na nossa Assembleia aqui, então vamos ver se o governo vai sancionar. Se o governador... Duas perguntas que eu tenho. Essa multa estabelecida, no caso, é para o comerciante que vender isso? A multa é de 2 a 10 mil quem infringir a lei, qualquer requisito da lei. E ela vai em termos de repetição, lógico, o 10 é o extremo, é quem já é reincidente, a quem faz o evento tem que ter uma proporcionalidade, né? Eu pego e fago um foguinho ali. 500 metros depende. Então depende há uma proporcionalidade, um grau de
de razoabilidade. O que se fixou o valor, porque não há lei sem uma punição, é uma lei que não existe, né? Só Então, assim. há uma multa pecuniária, assim, que poderá ir de 2 a 10 mil reais. E a outra pergunta é como fiscalizar essa questão dos decibéis. Pois é. Né? Assim, chegou ano novo, soltei lá em casa, pum, pum, o teu foi 132 decibéis. Eu digo, não, foi 88. Os que foram contra, eu fui ler, os que foram contra essa fixação, os que foram contra essa tua sugestão empresa, é do Tenente Coronel Zucco. Pedir licença, porque é assim, não se faz mais isso. Eles, primeiro que não vendem mais, porque agora o que o Rucho está falando é um projeto de lei, tem que ser sancionado para virar uma lei, ponto. Mas já existe uma série de limitações, justamente porque as pessoas vendem indiscriminadamente. Eu acho que não havia punição, né, dona Maria? Como eu digo, lei sem punição. A prática em si, eu acho uma das mais estúpidas que existe. Soltar fogo, desculpa. Não tem fiscalização. Vai duplicar o preço já dos diminuiu fogos de muito, artifício litoral no final do já ano. diminuiu muito. Vai duplicar o preço dos fogos de artifício litoral. O resto não vai na prática. É da Caslei que não vai pegar. A prática em si eu não entendo. Acho estúpido demais a ideia de soltar foguete, mas eu digo... Mas nem novo. Tem gente que adora. Eu não gosto eu acho de bobo. fogos de artifício. Eu gosto bem longe. Não, cara, mas aqueles organizados... Não, mas é que tem fogos... O Rio de Janeiro, gente, foi modificado. Agora soltar o Parapá, pum! Tu tá com o falador hoje. Calma. Respira, calma. Estou tranquilo. Calma. O Rio de Janeiro, até aquela queima de fogos, foi completamente deslocada para o meio. Eles não estão fazendo nem a metade. Hoje é balsa dentro d'água. Exatamente. Teu comentário. Balsa dentro d'água. O governo federal fez uma descoberta muito interessante. Descobriu que tem 1 trilhão e 300 bilhões de reais, entre 300 e 400 bilhões de reais, em créditos tributários diretos e mais 600 bilhões em negociação no CAD. Aí, o governo decidiu fazer o seguinte, elaborar um projeto de lei que possa cobrar isso, mas oferecendo condições vantajosas para quem quer pagar. Só que esse projeto de lei exige um equilíbrio assustador, porque você não pode prejudicar quem, por exemplo, pagou honestamente. Quem vem pagando não pode ter um prejuízo em relação a quem atrasou. O que o governo fez? Resolveu olhar essa absurda e idiota lei tributária brasileira, que em alguns casos tem multas de 100%, 150%, 200%. Além de índices de reajuste absolutamente impraticáveis no mercado. Resultado, o governo vai estabelecer índices mais compatíveis com a realidade econômica brasileira e vai oferecer a esses devedores a oportunidade de acertar a sua dívida. Não é um refinanciamento, é uma forma deles acertarem a sua dívida. Elaborou o projeto, que agora vai ser discutido, porque alguém vai dizer, está dando muito, está dando pouco, não sei o que. Mas o mais importante, o governo trabalha com o seguinte índice. Se ele conseguir recuperar de 10% a 15% dos recursos que ele tem hoje de créditos tributários, isso representa 200 bilhões de reais. O governo entraria em 2020 com um rombo tapado. O rombo que nós temos nas contas públicas entraria tapado em 2020 se ele consegue recuperar de 10% a 15% desses recursos. E o governo está contando que isso vai acontecer. Por isso que ele quer oferecer condições vantajosas para empresas, para instituições que são devedoras do fisco, mas, olha bem, o principal não vai mudar. E o índice de reajuste, por lei, também não pode mudar. O que vai mudar vai ser o valor da multa, da acumulação, do enquadramento, enfim, de tal forma oferecer condições vantajosas, porque, repito, aquele que pagou em dia até hoje não pode ser prejudicado. Vitorino, eu li essa... Não sei se vamos trocar. Eu li essa manchete e fiquei extremamente motivado com ela, porque primeiro é uma demonstração de inteligência. Tu atrasa um tributo, daqui a pouco tu toma uma multa de 100%, e daí nunca mais tu vai pagar. Quer dizer, tu fica com o nome sujo ou com restrição, e o Estado não recebe nunca precisando do erário. Então é muito inteligente isso aí, e só que precisa ser através de um projeto de lei, porque o administrador não pode fazer isso, né? Então ele tem que ter uma autorização legal, porque ele não pode conceder um desconto
que não é dele. Perfeito. A tua manchete, Ana? Um caso que chocou muitas pessoas e há bastante tempo a gente não via algo assim, foi um homem que foi preso na Holanda por manter refém uma família, 6 irmãos, durante 9 anos. Essas crianças que na época tinham entre 11 e 16 anos ficaram 9 anos sob a tutela, né, completamente equivocada deste senhor, que ainda não se sabe a motivação desse sequestro. Morava, como a gente observa nessa foto, numa área completamente afastada da civilização, até as pessoas que moravam no seu bairro, que é rural, chegando de 200 pessoas. Mas a gente fala lindo, mas uma tragédia que acontecia dentro desse local. Se descobriu porque o filho mais velho, hoje com 26 anos, ele foi até a cidade mais próxima, que entrou num bar, ele frequentou 6 dias esse bar, as pessoas começaram a estranhar, porque é um homem que parecia meio translocado, com uma barba longa, não tinha condições de higiene adequada. O dono do bar foi questionar se ele precisava de alguma ajuda, se estava tudo certo. Ele disse que precisava chamar a polícia, porque ele precisava salvar os seus irmãos. Então se desenrolou toda essa situação, a polícia chegou, foi até o local, o homem foi preso, mas o que mais me chocou foi que as pessoas da região já desconfiavam que nesta casa havia uma seita. Só que ninguém nunca perguntou nada, porque o homem era simpático, era tranquilo, então, né, a gente fica com essa coisa. Às vezes o silêncio pode levar a um inferno dessas pessoas, dessas crianças, que hoje já têm 20 e poucos anos e ficaram 9 meses em cativeiro. 9 anos, perdão. 9 anos em cativeiro. Mário Barcelos. Falando a Holanda, vai mudar de nome agora. Países Baixos. Vai tirar o nome. Sim, Netherlands. Sim, mas o Holanda eles não vão usar mais. Holanda é o nome do estado, que tem Holanda do Norte e Holanda do Sul. Bom, falando nisso, falando em estado, o estado do Paraguai, se sabe, não foge ainda o contrabando. Não é culpa deles, né? Eles põem para vender e tal. Sobre o cigarro paraguai, que eu falei no início do programa. O governo brasileiro dá uma prensa muito grande no governo paraguaio, na época do Cartes, do Horácio Cartes, presidente, que é o dono de todas as fumageiras, de todo... Não, eles não produzem fumo lá, vai tudo aqui, do Brasil vai o fumo para lá, grande parte. Então, eles resolveram aumentar o imposto. O imposto passou de 18% para 22% e 24%. Só que você pode pagar os 18%. No Brasil, o imposto sobre cigarro chega a 71%. 71%. Então, as pessoas continuam trazendo cigarro do Paraguai e comprando cigarro paraguai, estabelecendo esse fluxo desse caminho que é o contrabando do cigarro paraguai. Você encontra em qualquer lugar cigarro paraguai, aí vai lá, aprendem tudo, daqui a pouco volta tudo de novo a mesma coisa. E dizem que o Brasil é o maior consumidor de cigarro paraguai, para quem fuma. Que maravilha. Tua manchete. Pois, muito bem. Foram divulgados, então, os locais das provas, né? Agora do próximo Enem. E aí, é claro, uma informação que diz respeito aos candidatos, né? E que sabem, estão devidamente orientados de onde procurar, vão receber todas as informações. Mas, agregado a isso, veio o detalhe de que este ano ele é o de menor número de inscritos desde 2010. E aí houve essa preocupação, né? Afinal, mas o que teria levado a uma redução tão grande? Foram 5.090.000 inscrições confirmadas, segundo o INEP, né? O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Esse balanço foi divulgado ainda ontem, considerando o total de isentos e das pessoas que pagaram o boleto de R$ 85,00. Que venceu ainda, isso lá em maio, né? O processo da inscrição toda. O que chamou a atenção foram alguns detalhes, né? Principalmente a questão do menor número de inscritos e as estatísticas aí em torno do público, né? Que vai fazer parte desse concurso. Continua sendo, das mulheres, o número de maiores candidatos do Enem, são 59,5% dos participantes e 40,5% do sexo feminino, do sexo masculino, perdão. Em relação à faixa etária, o grupo mais prevalente, que chega a 26,7%, tem de 21 a 30 anos de idade. Neste ano, 17,8% das inscrições confirmadas são de estudantes de 17 anos e 15,9% de alunos com 18 anos. A maior parte dos candidatos confirmados é negra,
esse número chega a 46,4%. E é tudo, né, a autodeclaração, né? Você tem também, se autodeclararam pardos, né, esses 46,4% e 12,7% que se consideraram pretos. Até o termo depois gerou uma discussão também, se o termo seria devidamente utilizado ou não. Brancos chegam a 36% dos confirmados. Em relação à situação escolar, 28,8% das inscrições são de estudantes que concluem o ensino médio neste ano. Os egressos, ou seja, aqueles que já se formaram em anos anteriores, representam 58,7%, que é uma característica de tentar e tentar e tentar de novo, ou ter esse gap entre a conclusão do ensino médio e a realização, né, desse acesso ao ensino superior. E os treineiros, né? Tem também essas pessoas que estão fazendo para testar, né? Para ver como está o seu nível de conhecimento, ou seja, que não vão concluir a educação básica neste ano, são 12,1% dos inscritos. Os dados foram divulgados no site do INEP, está bem completa essa divisão. Está bem detalhado para a gente ter uma ideia de um retrato. Né, porque a gente nunca sabe direito o que é. Acabou virando, né, um genérico do vestibular, né, com muitas reclamações, outros, né, uso. É que hoje ele é importante. Claro. Expressivo. Ele é importante porque ele é parte das notas das federais. Então você pode optar por usar a nota do Enem como um aumento, ou dependendo porque é uma prova bem mais extensa, ela não é mais complexa, mas ela é muito mais cansativa. É uma prova extremamente difícil de ser feita porque ela tem questões longas, a maioria por interpretação de texto, quem passou por isso. E uma das coisas que motivou muitos estudantes a não se aplicarem e perderem o prazo foi porque o INEP passou por diversos problemas com possibilidade de cancelamento desta prova, porque até recentemente não se tinha um plano ou as datas, então tudo isso levou que muitos estudantes que não poderiam então abrir mão desta grana, porque a gente fala é uma prova muito cara, é R$80 para a realidade de alguém que fazeja e vai... Não tem condição então a gente de pagar coloca, isso, é muito não dinheiro. tem, porque até já teve oportunidades que a prova foi cancelada em algumas áreas e o dinheiro nunca voltou. Então as pessoas ficaram com esse medo de não ter a devolução do valor e perderam a inscrição porque esperaram até o último minuto e o sistema falhou nas inscrições. Muitas pessoas relataram isso e até se estudou estender esse prazo, mas não foi possível. Até uma crítica que eu fiz à questão da divulgação de informações. Aquilo de pegar no pé da imprensa pelo trabalho que deveria fazer. Quando foi, porque houve o medo dessas provas não serem impressas. Não ter... a falência da empresa que imprimia e foi divulgado, né? As provas estão impressas, o ministro disse, está tudo ok, mas não foi divulgado. Né? Mário Barcelos, aniversariantes. Bom, vamos aos aniversariantes. O primeiro aniversariante de hoje foi o primeiro presidente de Israel. Em 1948, todo mundo conhece a história. Israel, por decisão da ONU, se torna um estado independente. Vai embora. Os ingleses vão embora daquela região, lá de Jerusalém, e Israel se torna o primeiro estado. Davi Ben-Gurion foi o primeiro presidente. Mas... quando surge o Estado de Israel, quem nós vamos colocar como presidente? Precisamos de uma figura que tenha representação mundial. Qual o primeiro nome lembrado? Albert Einstein. Então, Ben-Gurion vai até os Estados Unidos, ele era professor nos Estados Unidos, o Einstein, quem não gostaria de ter uma aula do Einstein, né? Aí ele chega lá e começa a conversar, né? Para a alegria dos dois, ele não aceitou. Para a alegria dos dois, porque o Davi Ben-Gurion, ele seria o natural, o candidato como foi, de fato, o primeiro presidente do Estado de Israel. Depois, Odion O'Neill, um grande dramaturgo, ganhou mais de uma dezena de prêmios Pulitzer, esse sim, ganhou mais de uma dezena. Nobel, do que ano foi? 1936, foi Nobel de Literatura, fez diversas peças teatrais, foi uma grande figura da literatura americana. Depois do Odion O'Neill, eu vou para outro aniversariante, Angela Lansbury, atriz, cantora e produtora britânica. Günter Grass, esse recebeu também o Nobel de Literatura, Günter Grass, que escreveu um romance chamado O Tambor. Aliás, foi feito um filme em cima deste livro. Um belo filme. Que retrata a história de um menino que vê a sua mãe trair o seu pai dentro de um hotel e o menino fica traumatizado. O menino não consegue crescer e não fala, ele só se exprime através do tambor, por isso o nome O Tambor, né? Günter Grass ganha, depois foi acusado de ter
participado do partido nazista, como o próprio Martin Heidegger, o grande filósofo alemão, que depois foi reitor de uma universidade nazista por 6 meses, mas depois muda, etc. Inclusive teve um romance muito sério com a grande Hannah Arendt, né, que foi uma dos expoentes também da cultura judaica. Quem faz mais aniversário nessa Outros noite, aniversariantes, Fernanda Montenegro, né, que nós já falamos tanto esta Sim. semana, Fernanda Montenegro, maravilhosa, todo mundo sabe, 90 anos. Aguinaldo Timóteo, meu querido amigo, completando 83 anos de idade. Ronaldo Rezedá, né, cantor brasileiro, nosso querido amigo de todos nós aqui. Paulo Roberto Falcão, completando hoje, quantos anos o Falcão? 66 anos, Paulo é de 53, 66 anos. Tim Robbins, ator, diretor e escritor americano. E a Leila Pinheiro, que é uma excelente cantora brasileira. Sempre só personalidades são citadas por Marli Barcelos. Chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Boa noite a todos e até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.